Lula e Dilma, preste bem atenção aqui, lideram as despesas do governo federal com viagens de ex-presidentes. Gastos de segurança e apoio aos petistas em viagens são maiores do que as de todos os demais ex-presidentes somados. É isso mesmo. O levantamento foi feito pela CNN Brasil, mostra que entre 2019 e 2021, os ex-presidentes da República, Lula e Dilma, gastaram juntos 3,4 milhões de reais em despesas com seguranças e assessores que os acompanharam em viagens nacionais e também internacionais. Só para você ter uma ideia, as despesas previstas em lei são pagas pela Presidência da República, quer dizer, com o seu dinheiro, dinheiro do contribuinte. Sarney, Collor, FHC e Michel Temer gastaram juntos 1 milhão e 200 mil no mesmo período em que Lula e Dilma gastaram 3 milhões e 400 mil reais. Kim Rafael. Tá aí, né? Tá aí o pessoal que quer voltar no poder, né? Se nem no poder consegue economizar, imagina estando no poder, com cartão corporativo, etc. Tantas regalias que o presidente da República e seus assessores têm. Então tá aí uma comparação muito importante de se fazer. Obrigado, inclusive, por trazer essa pauta, porque nós temos que saber exatamente quem são essas pessoas que querem voltar para o poder, né? Como eu disse antes, o problema não é o Lula, o problema é o cara que ainda continua votando no Lula, entendendo e não fazendo entender o que realmente ele quer fazer. Então tá aí uma das coisas, se gasta exorbitantemente um valor sem estar no poder, imagina, como eu disse, estando no poder. Isso é uma sacanagem com o povo brasileiro, porque político e ex-político são os mais privilegiados da casta, né, econômica do nosso Brasil. Ângelo Rigon. Pois é, qual que é o valor mesmo, Paulo, dos dois ex-presidentes que têm direito legal a receber o quê? 3,4 milhões, 3 milhões e 400 mil, enquanto os outros todos juntos, 1 milhão e 200 mil. Porque juntar todo mundo em apenas 2 meses, o senhor Jair Bolsonaro, que é o atual presidente, gastou 2 milhões e 79 mil reais. Não precisa falar mais nada. Junta 2 presidentes para dar perto disso. A um só, em 2 meses, passou praticamente disso. O Bolsonaro está em exercício do mandato, Rigon. Exatamente. Essa aí você diferença. Vê, mas daqui a pouco, graças a Deus, ele vai ser ex-presidente, ele vai entrar para esse time. Aí, quando você comparar o gasto dos ex-presidentes, só esses 2 meses, Paulo, não estamos falando de 4, de 8. O PT saiu do governo, vai fazer mais de 10 anos. Mas esse aqui é o problema, Rigon. Eu não tô falando aqui do PT só, não. Eu tô dizendo que essas coisas, por exemplo, Sarney saiu do governo há quanto tempo? Mas isso é irregular, Paulo? Não tô dizendo que é... denunciando que é irregular? Não tô dizendo que é irregular. Tô dizendo que é injusto. Esse é o negócio. Peraí. A questão não é... A questão é injusto. O povo brasileiro paga uma carga de tributos enorme, paga uma fortuna nos combustíveis, cesta básica tá pela cara, olhos da cara, e aí você pagando regalia para ex-presidente que saiu há 30 anos. Eu entendi errado a pergunta. É injusto, concordo com você. Assim como é injusto nos Estados Unidos, em vários outros países, você pagar a segurança de ex-presidentes. É injusto. Não, Rigon, tá certo. Mas vamos copiar o que é bom dos outros países. Por que a gente fica copiando o que é ruim? Copia o que é bom. Eu não copiei nada. Não, tudo bem, mas você fez uma defesa. Só isso que eu tô dizendo. São senadores e parlamentares, deputados federais. Perfeito. Não, a gente está discutindo algo que já existe. Vamos lá. É contra ou a favor? É outra história. Tudo bem. Você é contra ou a favor? Sou contra. Acho absurdo. Mas você tem que considerar que um ex-presidente da República... a gente acabou de ouvir aqui, por exemplo, tem gente que, dependendo dele, dá uma pancada no Lula. Todo ex-presidente que ocupa o cargo máximo do Brasil tem que ter, sim, realmente. A questão foi que, na época do FHC, ele criou, além do pagamento da segurança, criou cargos. Isso completamente errado. Acho a criação de cargos para ex-presidentes, já tem assessor, 4 assessor, acho isso mais absurdo do que pagar a segurança dele. A segurança dele, a própria gestão do Estado exige. Muitas vezes a atitude dele prejudicou grupos. Prejudicou, como está acontecendo agora. Você não precisa ir longe, não. Aguinaldo Vieira, eu acho que até a segurança é uma coisa
normal, porque o cara foi um ex-presidente, né? Normal. Agora, você paga viagem, você paga assessores, você tem um monte de penduricalho, isso vale pra todo mundo. Eu não sei se eu concordo muito com isso, não. E aí, tem essa história que em 19 e 21, entre 19 e 21, em 3 anos, portanto, 3,4 milhões de Dilma e Lula e 1 milhão e 200 mil, somando Sarney, Collor, Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer. É que somando Lula e Dilma, né? É no período que eles estavam como presidente ou após? Não, 19 e 21. 19, 20 e 21 pós, ex-presidentes. E aí, então, principalmente o Lula fazendo campanha, né? O atual presidente pode estar fazendo ou não campanha, mas atualmente o presidente tem que realmente viajar. Eu acho que essas pessoas nunca trabalharam, né? Elas têm que ter o auxílio ali por uma aposentadoria, né? Então, nós temos aí no Paraná, foi rescindido agora o atual e o anterior governador não recebe, né, aposentadoria, esses custos, que é realmente um roubo, não, aos cofres que nós pagamos isso. Tem que ser passado a limpo, né? Tem que ser tirado uma reforma, é muito benefício para todo mundo, para juízes, para Tribunal de Contas, para ex-presidentes. Filho de militar que já morreu faz 30 anos. Continua recebendo, viúva, enfim, né? Por isso que falta dinheiro na saúde, na área da segurança, no transporte, enfim. É isso que nós precisamos. Agora, quem faz as leis é o próprio político, né? Então, para que ele vai cortar na carne esse benefício que eles têm? Então, mas isso que é a revolta, né? Isso que deveria ter sido, falando em MBL, né? Esses movimentos que devem ocorrer da população, sem ideologia, para acabar com essas benesses, né? E o trabalhador comum, o que ele recebe? Nada. Luiz Neto. É interessante, né? Porque essa questão de aposentadoria é algo que eu trago aqui faz tempo para os nossos ouvintes, Paulo. O tanto de recurso público que a Dilma e o Lula usam até hoje do dinheiro dos brasileiros. Os outros presidentes também, né? Mas Paulo, todo mundo numa bacia só. A comparação entre os ex-presidentes e os dois é inigualável. Por exemplo, a quantidade de assessores que vão em viagens oficiais, a quantidade de assessores que nós pagamos, porque não é só gastos. Tem assessores que nós pagamos, uso de veículos. Então, uma série de benesses. Para cortar deles, né? Tem que cortar linear, tem que cortar de todo mundo. Acredito também nisso. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer, né, nessa nossa realidade. Há todo um movimento político para que essas benesses continuem, não só aos presidentes, mas também a deputados. No Paraná, nós não temos isso, mas deputados federais têm a aposentadoria até hoje, salvo engano. Então, é uma realidade que precisa ser mudada. No Paraná, nós não temos mais esse tipo de situação. Mas os outros estados precisam se conscientizar também e o próprio Congresso, que é quem vota esse tipo de situação. Professora Luciana. Nós precisamos de reforma política e reforma administrativa com urgência. Eu concordo com o Paulo, concordo com o Rigon, que é um absurdo. Esse tipo de gasto é um absurdo. Eu vou falar em economia, nós temos que o gasto do governo, ele tem que ser revertido em investimento. Que tipo de investimento você tem com essas pessoas que, após sair do mandato, têm um salário eterno, o gasto com segurança, eu concordo, são ex-presidentes, enfim. Mas viagens, hotéis caríssimos de luxo, um monte de assessores. Gente, para que ex-presidente precisa de um monte de assessor? Para que tem que tirar férias no exterior, igual a Dilma foi lá, gastou 600 mil reais em 30 dias na Europa, visitando lojas de luxo e não sei das quantas? Não tem, gente, não tem cabimento. Gasto é para ser revertido em investimento, não é absurdo, não é admissível que o dinheiro dos nossos impostos pague ex-presidente o resto da vida, gente. Olha o tanto de tempo que o Sarney largou a presidência, Collor largou a presidência, recebe salário até hoje, tem todos os custos. A Dilma mesmo, estava com uma notícia aberta aqui, em 2017, e ela é a líder do ranking dos gastos. Ela gastou 3 vezes mais que todo mundo, inclusive mais do que o Lula. Sabe, ela é a líder do ranking dos gastos. Então, isso é um absurdo. A gente tem que ter esse tipo de reforma com urgência, porque dinheiro não é capim. Né? Ainda mais dinheiro de impostos de gente que ganha salário mínimo. É um absurdo. Fernando Tupan. Paulo Caetano, petista, passou muito tempo sem dinheiro e hoje adora uma graninha. E os dois são prova disso. Nós temos que acabar com isso. O presidente pode ter um
um saláriozinho, mas que tem que ser igual a todos os outros. No máximo 10 salários mínimos ou 6 salários mínimos, que eu agora não estou lembrado direito, assim. Se é isso para o povão, tem que ser para os comandantes. Não podemos, assim, fazer essa aberração que se transformou. Esse aliado do Lula, que é o Fernando Henrique Cardoso, errou feio nesse quesito. Acertou no controle de gastos dos estados, que antes eram uma zona mesmo, podia se fazer o que quisesse, deixar dívidas imensas por próximo, e isso aconteceu durante muito tempo. Mas você ficar pagando milhões para manter presidente, isso é uma brincadeira. O Partido dos Trabalhadores tem grana, que pague salário para o Lula. Eu não duvido que não pague, viu, Paulo Caetano? Porque aqui tinha alguns partidos que pagavam para o cara ser presidente e pagava para ele, o governo onde ele trabalhava, por ter apoiado algum candidato, recebia também pelo cargo que fazia. Então, alguns presidentes de partidos estavam acumulando 2 salários. Isso é uma aberração para nós, pobres mortais, que vivemos com dinheiro contado no final do mês para pagar a internet, a pagar uma coisa ou outra que a gente tenha querer fazer. Na volta, eu vou dar, assim, é só um tweetzinho. Começa com você, Ângelo Rigon. Só para lembrar que jet ski também gasta dinheiro público e que para o Luiz Neto, acho que nem havia nascido na época ainda, em 2000 acabou o IPC, Instituto de Previdência do Congresso. Os 3 deputados federais por Maringá, o Borba pagou a aposentadoria dele, que você tinha um prazo, era ou menos 100 mil reais, você tem aposentadoria o resto da vida. O Zé Borba pagou com um cheque dado pelo Paulic, cheque da prefeitura, nominal da Prefeitura Municipal de Maringá. O Odílio não quis se aposentar como deputado, não pagou nada, não se aposentou. Aí veio o Ricardo Barros, com 98 mil reais em dinheiro vivo, talvez por isso ele é tão próximo do Bolsonaro, que gosta de dinheiro vivo também, foi lá e se aposentou também. Mas só que, ao contrário do Zé Borba, que deu o cheque da Prefeitura, ele pagou com dinheiro vivo. Você imaginou quanto... Na época, né, o tamanho do pacote que levou a pagar 98 mil reais. Vai lá, Neto, só um tweet também. Não, eu queria trazer uma informação, Rigon. Independente do passado, a gente tem que falar do nosso presente, né? A realidade que o nosso país vive. A caneta desesquerdizadora, ela fez uma publicação da deputada Jandira Fegali. E ela coloca o Lula com a mão para cima, né? E mostrando um relógio. E a legenda diz, um homem do povo, foi lindo. O valor desse relógio, Paulo, ele é R$ 46.127 no site da loja. É um relógio de ouro 18 quilates da marca Paenget, acho que é, eu não lembro, não sei como se pronuncia, porque ela é uma marca italiana, né? Então é isso, um homem do povo, né, que usa um relógio de 46 mil reais, com certeza, né, que nós custeamos esse tipo de benécia aos políticos.